Quero apostar uma xícara de café que você está cometendo esse erro em inglês. Em português, a gente conta quase que tudo. A gente conta cafés, né? A gente fala um café, dois cafés, três cafés. Às vezes a gente nem coloca o S no final. A gente conta informações, a gente conta conselhos, bagagens e assim por diante. Acontece que no inglês é um pouco diferente. Todas essas palavras que eu falei agora, elas são consideradas incontáveis, ou seja, a gente não consegue definir exatamente onde que começa e onde que termina cada uma dessas coisas. Quando é que começa uma informação e quando é que termina essa mesma informação, já começa outra. Enfim, a gente considera tudo isso uma única unidade, né? Um conjunto de coisas que é tratado como um. E é por isso que essas palavras, dentre tantas outras, não são plurificadas, ou seja, elas não levam o S no final. E aí é que está o pulo do gato. Muita gente acha que apenas colocando o S em todas as palavras a gente consegue formar o plural, e na verdade não é assim. Tá, teacher, mas se eu não consigo formar o plural utilizando o S, como é que eu vou fazer quando eu quiser me referir a mais de uma dessas coisas? É simples. Basta você utilizar outras palavras que podem te auxiliar nesse processo. Um exemplo dessas outras palavras é a expressão a piece of, que seria algo como parte de ou uma peça de, traduzindo ao pé da letra. Mas a ideia aqui não é a tradução, mas sim um significado. Eu posso falar, por exemplo, a piece of information, que seria um pedaço ou uma parte de uma informação. E se eu quisesse me referir a informações, to pieces of information, aí sim eu estaria fazendo o plural de maneira correta. A mesma coisa para advice, que é conselho. A piece of advice. Let me give you a piece of advice. Deixa eu te dar um conselho. Perceba que eu nem vou traduzir como um pedaço de, uma parte de. E se eu quisesse falar sobre mais de um conselho, let me give you three pieces of advice. Eu sei que parece estranho, mas é isso. Quando a gente se refere a líquidos, como por exemplo café, leite, água, a gente também não conta essas coisas. A gente conta o recipiente onde elas estão. Então, por exemplo, eu posso falar a cup of coffee ou two cups of coffee, duas xícaras de café. A bottle of water, uma garrafa de água, two bottles of water, duas garrafas d'água, e assim por diante. Não contamos o líquido, mas sim o recipiente no qual elas estão. No fim das contas, se você não quiser lembrar de todas essas informações, você pode utilizar um coringa que é o some. Some water, some information, some advice, que seria alguma informação, um pouco de café e assim por diante.